Um bando pode dominar o território do tamanho de Delaware. Eles vêm sendo estudados pela Marinha para criar robôs de guerra. São resistentes a antrax. Podem caçar por 3 dias direto. E sem eles, árvores vão morrer. Eles não são de estimação. Eles são os lobos. É tarde na rodovia M23 no sul da Rússia. Guardas de trânsito param um homem com uma lanterna quebrada. O guarda se prepara para deixar o motorista ir com somente um aviso, mas então... ele recebe um aviso para ele mesmo. Algo está se movimentando nas sombras. São somente segundos para correr. Os lobos estão vindo. Da vovó da Chapeuzinho Vermelho até os 3 porquinhos abrigados. Nós aprendemos a temer os grandes e malvados lobos. Mas ponha de lado as balas de prata, porque estamos dando 4 razões para escolher respeito ao invés de repulsão quando se trata de lobos. Nossa primeira razão para respeitar o lobo é simples. Porque eles nos respeitam. É fácil entender porque algumas pessoas não conseguem ver por esse lado. Antes do século XX, lobos mataram 681 pessoas na França sozinhos. Mas isso foi naquela época. Na América do Norte, foram somente 2 ataques fatais de lobos nos últimos 100 anos. Para entendermos melhor, nos Estados Unidos, uma média de 20 pessoas são mortas todos os anos por vacas. 100 pessoas são mortas anualmente por água de torneira escaldante. Isso significa que sua torneira mata 98 pessoas a mais em um ano do que lobos mataram em um século todo. Os lobos não são realmente uma ameaça. A menos que você se ponha numa situação muito precária ou chegar muito perto. Então mantenha sua distância e os lobos vão cuidar de seus próprios negócios. Seja o saltitante Jack Russell, seja um acolhedor labrador preto, todos os cães domésticos vêm dos lobos cinzentos. Até agora, existe somente 0,2% de diferença entre um cachorro doméstico e um lobo cinzento. Mas é um erro tratar esses lobos como domésticos. Porque, ao contrário do que as pessoas acreditam, lobos merecem muito mais respeito do que isso. Para ser justo, os lobos podem ter começado esse conceito errado por eles próprios. Os lobos se domesticaram para acompanhar as pessoas, para que tivessem nosso lixo, ou o que não queríamos, ou as nossas sobras. E quanto mais dóceis os lobos com menores dentes, com orelhas mais caídas e com caras menores, mais as pessoas os toleravam. E então, através dos tempos, seus narizes diminuíram, seus dentes diminuíram e seu comportamento mudou drasticamente dos lobos selvagens. Mas na natureza, os lobos permaneceram os mesmos. Eles não são dóceis, eles não são domesticados, eles não são cães. Eles são maiores, 2 vezes maiores do que o maior dos pastores alemães. Eles são mais inteligentes. Os cérebros dos lobos são 30% maiores, sendo muito inteligentes para serem treinados. Alguns pesquisadores acreditam que cães domésticos nunca se desenvolvem para o estágio mental de filhotes de lobos entre 10 e 30 dias de vida. Então, por causa de sua inteligência e sua imprevisibilidade, é provavelmente uma boa coisa que seja ilegal em todos os 50 estados dos Estados Unidos ter um filhote puro de lobo como um animal de estimação. Eu não sei se eu gostaria de ter um matador de 80 quilos vivendo sob o mesmo teto. Então, novamente, água de torneira pode matar. Talvez eu vou pegar um lobo para o Natal.
Em janeiro de 2013, a República Sakha da Sibéria declarou estado de emergência. Um super bando de mais de 400 lobos invadiu uma cidade pequena de 1.300 pessoas. Isso é quase um lobo para cada 3 residentes. Em somente 4 dias, o super bando matou 30 cavalos. Alguns acreditam que os lobos se juntaram pela falta da sua habitual caça. E um bando gigante desses é extremamente raro. Mas a verdade é que bandos pequenos devem ser respeitados. No Alasca, durante anos, um pequeno bando de somente 10 lobos controlou 6,5 milhões de metros quadrados. Isso é maior que o estado de Delaware. Bandos de lobos são tão bons caçando em matilha que mesmo o Departamento de Defesa respeita a força deles. Em 2014, DAPRA lançou o projeto CODE, que significa Operações Coletivas em Território Negado. O objetivo é imitar a forma coordenada de caça dos bandos de lobos com comunicação animal. Para criar drones semi-autônomos que podem entrar no espaço aéreo inimigo e então trabalhar em conjunto para evadir e atacar. Quando o plano for inteiramente implementado em 2018, o custo total será de 54,3 milhões de dólares. Por anos, pesquisadores davam ao líder do bando de lobos o título de lobo alfa. Isso parecia fazer sentido. O dicionário Webster define alfa como tendo o maior poder em um grupo de pessoas ou animais. Mas recentemente houve alguma mudança de pensamento sobre o termo lobo alfa. Você pode adivinhar qual das afirmações a seguir sobre lobos alfa é verdadeira? O lobo alfa é A, o mais apto fisicamente, B, o primogênito ou C, uma mentira. E mais, verdadeiro ou falso? Lobisomens existem? Em 1951, 153 franceses foram hospitalizados e 6 pessoas morreram após serem atacadas por lobisomens. Era isso ou eles estavam sofrendo de uma violenta alucinação em massa trazida por um fungo raro no pão de centeio chamado ergot, que criava loucas ilusões de os transformar em bestas? Alguns pesquisadores acreditam que ao menos uma parte das lendas modernas de lobisomens vem de contos reais de camponeses medievais infectados por esse mesmo fungo e tiveram visões de terem se transformado em bestas. Então talvez a única coisa que você deva temer durante a lua cheia é o pão embolorado. Nós perguntamos qual das afirmações sobre lobos alfa é verdadeira. O lobo alfa é A, o mais apto fisicamente, B, o primogênito ou C, uma mentira. A resposta é que, de acordo com as mais recentes pesquisas, o termo lobo alfa é C, uma mentira. Não existe isso. Bom, pelo menos não como achamos. Então, bandos são grupos familiares. Então, é o que a maioria das pessoas chamaria de mãe ou pai. Nós chamamos, você sabe, de lobo alfa e sua amiga. Então, eles nos deram os cães. Mas no que mais os lobos são bons? Até o presidente Teddy Roosevelt, tido como um herói dos conservadores, chamou os lobos de besta de calamidade e destruição. Então, para nossa quarta e última razão para respeitar os lobos, olhamos para um mundo sem eles para ver se realmente seria um lugar melhor. Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo. Aproximadamente 90 mil quilômetros quadrados de natureza intocada. Com 67 diferentes espécies de mamíferos, 322 diferentes aves a incontáveis raras plantas e árvores, é um verdadeiro Éden na Terra. Ao menos é hoje. Entre 1914 e 1926, sob pressão da indústria do gado,
O Congresso permitiu que os últimos dos 136 lobos poderiam ser caçados até a extinção. E algo não esperado aconteceu. A terra começou a mudar, as árvores começaram a desaparecer. Pouco depois de 2 décadas passadas sem lobos, novas árvores caíram para somente 10% do que eram antes da sua ausência. 50 anos depois dos lobos, e essas mesmas árvores caíram para somente 1%. Árvores que antes cresciam até 30 metros de altura agora raramente alcançam uma altura maior que 1 metro. Isso é como transformar a torre da Sears em um prédio de 4 andares. E qual seria essa razão? Elas estão sendo comidas por uma das presas preferidas dos lobos, os alces. Se você é um alce em Yellowstone, as coisas estão ótimas. Alces vão comer qualquer coisa, até 2 metros de altura. Então, se você tem um broto que está crescendo e ainda não tem 2 metros de altura, o alce virá e simplesmente vai comê-lo. E esse broto não vai se tornar uma árvore adulta e não vai reproduzir mais árvores. Sem lobos, a população de alces explodiu para 19 mil. E cada alce devora de 5 a 10 quilos de plantas por dia. Isso dá em torno de 200 mil quilos de espécies que suportam o habitat sendo comidas a cada 24 horas. Para pôr isso em termos humanos, seria como perder entre 2 e 4 casas térreas todos os dias. A cidade inteira de Danville, Iowa, seria varrida do mapa em um curto tempo de 3 meses. As margens dos rios começam a erodir sem as raízes das árvores para assegurar. A população de castores que depende dos rios e das decrescentes árvores caídas foram de 25 colônias para somente 1. Mesmo ursos cinzentos, uma das maiores atrações de Yellowstone, parecem estar desaparecendo, o que somente piora a situação da cadeia alimentar ainda mais. 70 anos depois de sua erradicação, o mundo sem lobos está morrendo. Mas então, em 1995, graças às provisões no ato das espécies ameaçadas, 2 bandos de lobos foram reintroduzidos em Yellowstone. O impacto foi palpável. Em pouco mais de 10 anos, a população de alces diminuiu 50,3% para uma contagem mais sustentável de 7 mil cabeças.